Boa noite, meus amados. É sempre uma grata satisfação estar aqui nessa live maravilhosa do Grupo Espírita Renascer, que todos os domingos estamos levando para vocês uma mensagem consoladora do Espiritismo. Boa noite, Pedro, M. Fontes, Maria Vera Lúcia, Redjânia, Vitor. Boa noite, amados, amadas. Enquanto o Instagram, vai entregando aí o sinal, desejar a todos vocês uma noite assim memorável. Janaína vem entrando também, seja bem-vinda, Pedro. Então, meus queridos, o nosso tema de hoje é por que adoecemos. É um tema, assim, muito salutar. Lúcia Andréia, boa noite, Lúcia Andréia. É um tema, assim, muito salutar, porque numa época, assim, pandêmica, as doenças estão, assim, se acirrando, Principalmente as doenças que requerem uma saúde mental, as doenças espirituais, Mandei, Redjânia, eu não estou conseguindo ler o seu nome, mas mandei. RJ Aldenira. Li agora. Márcio vem entrando. Às vezes o nome de vocês passa muito rápido, como ela disse, nem citou meu nome, o nome de vocês passa tão rápido que não dá para eu ler assim. Eu vou lendo, tá certo? Se não der para ler assim na rapidez, é porque às vezes vocês vão colocando Jaldenira. Pronto, é Jaldenira, Acertei. Porque às vezes vocês vão entrando e vai passando muito rápido, não tem como eu ler o nome de vocês, mas sejam bem-vindos. É sempre uma grata satisfação falar de doutrina espírita para vocês, falar do Evangelho de Jesus à luz do Consolador prometido. O nosso tema de hoje, como nós frisávamos, é por que adoecemos? Então, namore a doença e ela se casará com ela, e você se casará automaticamente com ela. Enquanto o pessoal vai entrando, Francilene, eu escolhi para vocês um trecho do livro Humorismo no Além, de Chico Xavier, sobre humorismo e sofrimento. É de espíritos diversos. E o primeiro espírito começa dizendo assim, verdade da própria vida, das mãos mais limpa e evidente, até chegarmos a Deus, todos nós somos doentes. Entre as sombras da injustiça, cresce a erva da trapaça, muita doença preguiça carregada de pirraça. O primeiro é de Múcio Teixeira, o segundo é de Manuel Salvador. Agora Jesus Gonçalves diz, não há castigos extremos, as provações nos são dadas, sobre as falhas que trazemos das existências passadas. Josué Romano diz, sentença agressiva e rude, mas de profunda expressão, é melhor não ter saúde nas horas da tentação. Cornélio Pires diz, pessoa que se declara doente, triste e abatida, sempre de cara trancada, já é uma pessoa vencida. João Moreira diz, gritava Juca Proença ao seu criado uma aranha, a minha dor é doença, mas a sua é simples manha. Oscar Batista diz, remorso é uma chaga imensa que arrasa o homem mais forte. A culpa gera doença, a doença preza a morte. Emílio de Menezes diz, loucura? Um homem sozinho facilmente segue a lei, sucede o mesmo a mulher, mas os dois juntos não sei. Lamartine Babo diz, era uma estranha alergia a Diontônico da Gama. Se o trabalho aparecia, caía logo ele de cama. Lulu Parola diz, na ficha do irmão Picanço, li essa nota em vulgar, só vive para o descanso, morreu para trabalhar. E Alta de Souza remata, a dor é uma escola aberta, nos dias que vêm e vão, escola que nos desperta nas luzes do coração. Então, amados, amadas, nas nossas reflexões a gente começa. A doença ajuda a repensar a vida? Porque nem todos nós obtemos a cura para as nossas doenças.
Quais as nossas atitudes frente às doenças? E o autor espiritual diz: namore a doença e você se casará com ela. As enfermidades espirituais existem? O evangelho é saúde? Então, o ser humano, ele nunca demonstrou a menor simpatia pelas enfermidades dessa ou daquela etiologia. Todos nós queremos com a vida e saúde. Essa é uma palavra que se acha principalmente no nosso meio e nos nossos verbos. No fim do ano, a gente, saúde e paz para todos. No aniversário, a gente, muita paz, muita saúde para você. Então, geralmente, nós queremos saúde com avidez. E num planeta de provas e expiações, é impossível a gente ter a saúde integral. Vocês podem até conhecer alguém na Terra que tem uma imunidade muito forte, mas de uma hora ou outra ela adoeceu. Porque homens como Jesus é que não adoecia, né? Não se tem, assim, notícia de que Jesus poderia alguma vez ter adoecido. Então, quem reencarna num mundo como o nosso, um mundo, como o próprio Emmanuel diz, um mundo em que nós ainda estamos doentes, nós ainda somos enfermos espirituais. Caso nós não adoecêssemos, seria preciso a gente habitar outro mundo, né? Um mundo de regeneração, aonde a doença não irá existir, tá certo? Mas por enquanto, nós somos espíritos que necessitamos muito de saúde, tanto corporal, no corpo temporário que nós usamos, como saúde espiritual, que vai retratando o quadro, aquele estado patológico que o nosso espírito enverga, que é o nosso corpo. Jesus dizia: vai, não pequeis mais, para que não aconteça algo pior. É um convite, assim, à saúde verdadeira. Não mais aquela de pequena duração, quando só o corpo sarava. Quando ele diz, vai, não pequei mais, é o orar e vigiar, é aquela permanência para que as doenças do corpo e da alma não nos acometam. Nós somos um agrupamento de células orgânicas, meus amados, mas acima de tudo nós somos espíritos imortais. E eu pergunto a vocês, de que adianta conhecer se nós não vivemos segundo o que nós sabemos? Conhecimento gera responsabilidade, responsabilidade gera exemplo, né? E não será tal procedimento uma forma de negar o que nós aprendemos? O nosso corpo, ele é aquele complexo humano. Quando a gente vai conhecer o complexo humano, nós percebemos que nós somos corpo corporal, o corpo, né? Aí esse corpo biológico, ele tem o corpo mental, ele tem o corpo causal, e ele tem o perispírito e o espírito propriamente dito. Na realidade, Allan Kardec nos diz que o nosso trinônimo é corpo físico, perispírito e espírito. Os orientais que dizem que nós temos 7 corpos, né? Mas, na realidade, esses estados patológicos, eles são resultante das nossas vibrações mais íntimas. Cada doença, ela possui uma linguagem própria, espiritual, seja ela patológica ou psicossomática. Por exemplo, uma indigestão, uma úlcera, uma leucemia, o câncer, a AIDS, a sífilis, até um simples resfriado, a pandemia, né? O vírus aí que nós estamos, né? Presenciando. E veja só, cada coisa dessa nos conta, nos fala a alma, nos conta uma história, nos diz o porquê disso ter a ver surgido nas nossas vidas. Qual a origem disso? Quanto tempo elas vão durar? Caso elas não mudem, não mudem automaticamente, qual a nossa visão de vida? Nós já falamos para vocês aqui dos corpos, né? A existência do corpo perispiritual, que é o molde do nosso corpo carnal. Tem pessoas que quando desencarna ainda levam para o mundo espiritual as doenças. Sim, vocês estão perguntando assim. Além de tudo isso, Alcídia, eu passar por uma doença dessa terrível ainda levar para o mundo espiritual, o meu corpo perispiritual levar? Sim. Nós ainda levamos, porque nós abusamos às vezes das nossas faculdades e quando a gente abusa, poderá repercutir no campo perispiritual.
tá certo? Aí vocês vão me questionar assim, não devia ser assim, né? O corpo físico tava ali, pronto, acabou, cessou nele. Mas nós esquecemos que nós somos espíritos imortais. Isso vai adentrar para o mundo espiritual, porque a natureza não dá salto. O nosso sistema imunológico é um, e o nosso sistema perispiritual acompanha, porque o nosso perispírito é a modelagem do nosso corpo de hoje, dessa personalidade agora que nós estamos envergando na indumentária corporal, né? Então, o nosso corpo físico, ele possui defesas interiores que são verdadeiras fortalezas contra os vírus, os vibriões de ordem psíquica, porém, há limites pré-estabelecidos. O homem, pela sua invigilância, pela sua indisciplina e pela falta de vontade, ele desordena o seu complexo físico. André Luiz, em um dos seus livros, aquela grande coleção do mundo espiritual, que eu acho que todos vocês, principalmente aqueles que militam assim, já nas casas espíritas conhecem, que vai de nosso lar até aí a vida continua, ele fala nos completistas. Ele diz que a maioria de nós retorna para o mundo espiritual sem completar o nosso programa reencarnatório. Sim. Infelizmente, ele nos diz que 90% de nós não somos completistas. O que é não ser completista? Eram doenças, avisos, expressões do Espírito Emmanuel, ele gosta muito de dizer doenças, avisos, quer dizer, cada doença é um aviso, são fruto da nossa origem moral. Então, André Luiz nos diz que 90% da população da Terra não são completistas, ou seja, nós terminamos, não vou dizer suicídio indireto, porque o suicídio indireto, vocês sabem, aquelas pessoas que têm compulsão alcoólicas, né? As pessoas que morrem de overdose e por aí vai. Mas nós, às vezes, tá certo? Chegamos no mundo espiritual por uma doença aviso, como o Emmanuel diz, e de repente nós não completamos o nosso programa reencarnatório. Por exemplo, André Luiz era um suicida inconsciente. Vocês veem lá em nosso lar que ele morre, né, de um processo de cirrose hepática, ele bebia bastante e morreu numa mesa de cirurgia, né, o que a gente sabe do livro Nosso Lar, e os espíritos diziam, seu suicida, e André Luiz dizia, como? Eu não me matei de jeito nenhum. Deixa que ele não sabia que o corpo perispiritual dele ainda tinha muita vitalidade. Ele morreu de uma doença séria grave, provocada pelo próprio livre-arbítrio dele. Então, na pergunta 712 do Livro dos Espíritos, os Espíritos perguntam, né? Aliás, Kardec pergunta para os Espíritos codificadores, é isso. Com que fim Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais? Qual o objetivo dessa tentação? Quem estuda o Espiritismo sabe que nós queremos ser bons alunos, alunos aplicados para não repetir de ano. Justamente isso, né? A gente aprende na doutrina espírita. Às vezes a gente tira uma nota baixa num quesito e é preciso repetir de ano. Se isso acontece no nosso educandário aqui da Terra, no mundo espiritual, idem, né? Então, nós sabemos que Deus pôs alguns atrativos nos bens materiais justamente para a gente ter disciplina. As tentações são muitas vezes voltadas para que o nosso espírito empreenda altos voos de espiritualidade maior. É isso que os nossos mentores dizem, né? Certas coisas são tentações incríveis. Vocês sabem lá na trova, né? Dos trovadores do além, lá do humorismo, do humorismo no além, né? Então, nós aprendemos que essas moléstias, elas são escoadouros das imperfeições morais que a alma carrega. Claro, tem acidentes imprevistos, tem as lesões que fazem partes de resgates dentro das nossas tabelas expiatórias. A dor e a enfermidade, elas são mensagens amigas, convidando-nos às meditações imprescindíveis se nós desejamos realmente a verdadeira saúde, que é a saúde da alma. Tratemos espiritualmente, quando a gente se trata espiritualmente para termos corpos físicos e sadios em condições de bom uso, de uso de aproveitamento. Vejam só, tem pessoas que cultuam tanto o corpo e esquecem o espírito. E tem pessoas que cultuam tanto o espírito e esquecem o corpo físico. Então a gente tem que saber dosar
cuidar do corpo e do espírito. Estar no mundo, sendo do mundo, participando do mundo, usufruindo, como os espíritos dizem, né? Dos bens materiais, dos gozos que o mundo possa proporcionar, mas sem se deixar contaminar, com responsabilidade, com respeito pelo nosso vaso físico, pela nossa cabeça, pelo nosso campo mental, né? A saúde psíquica, porque não é só muito exercício físico, não é só, né, um bom condicionamento alimentar, é preciso também pensar no bem, meditar, ler bons livros, a saúde mental, né, conversações positivas e por aí vai. Então veja só, nós já falamos para vocês que Jesus nunca adoeceu. Jesus foi crucificado pela ignorância religiosa da época, né, pela ambição daquele poder temporal. Jesus nos dizia que nós cumpramos os nossos compromissos, os nossos deveres com a mente racionalizada, comandar os nossos pensamentos, vá e não peques mais, porque é ela que avalia as consequências dos nossos abusos morais, é a nossa consciência. E aí o nosso emocional às vezes nos leva ao arrependimento. E olha, meus amados, arrependimento, remorso, faz com que as tristezas, as angústias, as depressões batam na nossa porta. Se vocês erraram, se arrependam, mas não se corroam no remorso. Errei, vou procurar reagir, porque aí vem a doença psicossomática, aquele estado mórbido, né, de remorso, de arrependimento, vai tomando conta de você, e a sua mente é o seu patrimônio maior, é ele que comanda o seu ser espiritual, o self, como diz, né, os psicólogos, principalmente os junguianos, né? Então vejam só, quais as nossas atitudes frente às doenças? Jesus em Mateus 11, 28 e 30 diz: vinde a mim vós que estáis aflitos e carregados, eu vos aliviarei. Na doença é comum a gente ter desespero, revolta, descontrole emocional. Às vezes a gente diz assim, por que eu? Oh, puxa vida, por quê? Por que essa doença tá batendo logo na minha porta, né? E a gente esquece que nada nas leis do universo, nenhuma folha cai por acaso. Tu tem uma causalidade linear no universo, tá certo? Então, as atitudes recomendadas frente à doença é calma, paciência, renovação, meditação. Aí vocês vão dizer assim, mas fulano não melhorou, ele morreu. E nós que somos imortais, nós que acreditamos na imortalidade da alma, às vezes a gente visita alguém, eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que a gente visita uma colega que esteja em uma fase terminal de câncer, né? Aí a gente fica assim triste, oh meu Deus, ou ele ou ela, né, vai morrer. Como é que pode? Deus não curou, ela não teve o merecimento. Não teve. Aquilo ali é o corpo físico dela, sabe? Aquela doença aviso, sabe? Foi para ela algo inimaginável de renovação. Às vezes ela uniu aquela família em torno daquela doença, curou feridas, ela se fortaleceu. A gente, quando tem o olhar carnal, a gente esquece que a vida continua no além. E que aquela pessoa que está com aquele câncer terminal aí não pode levar aquele câncer terminal para o perispírito, que ela vai se libertar. Aí a gente diz que ela não se curou. Já pensou? Nós temos uma ideia de finitude assim, nós que acreditamos na imortalidade da alma, no intercâmbio, né? Através da mediunidade, nós que acreditamos na reencarnação, na vida, né? Na vida no além. Então, as nossas atitudes devem ser essa: intervenção e benefícios de cura. Emmanuel conta num dos livros de Chico, né? Das histórias de Chico. Vocês sabem que Chico tinha um glaucoma imenso, né? O problema de Chico era congênito até. O médium Peixotinho tentou muitas vezes curar Chico. E vocês poderiam até perguntar assim, e por que Chico não quis a cura? E Emmanuel dizia assim, quando Chico às vezes reclamava de algum processo de doença que ele chamava, Chico era tão humilde, gente, que chamava minha irmã Gina,
né? Minha irmã pneumonia, nunca blasfemava. E um dia, Chico chorando por causa do dor nos olhos muito grande. Chico tinha muita coisa para psicografar. Aí, Emmanuel era aquele médium, aquele mentor rígido, né? Ele dizia: Chico, para que você quer seu outro olho? Tem gente que nem os dois olhos tem. Você quer benefício através de sua cura para quê, Chico? Você acha que porque ser médium você tem o direito de receber privilégios? A condição de médium, Chico, não exonera você da necessidade de lutar e sofrer em seu próprio benefício. Como acontece a todas as criaturas que estão no plano físico. E Chico ficava consolado com isso. Mas vocês sabem que se Peixotinho ou Chico tivesse deixado o grande médium Peixotinho ter curado ele do glaucoma, que ele fazia cirurgias incríveis, vocês sabem que Chico tinha merecimento de sobra para nessa existência ser curado. Aí nós vamos para o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, que diz assim, Emmanuel, isso são as palavras de Emmanuel, tá certo? Quando chegou na palavra aliviarei, Emmanuel esclarece que Jesus ele não promete a cura. Isso nos retiraria das bênçãos e das obrigações que nos cabe a cada um de nós cumprir perante as leis divinas. Jesus promete sim nos aliviar, auxiliando-nos, tá certo? Quando nós buscamos ajuda e intervenção, nós teremos o merecimento. Chico tinha uma cunhada que sofreu um processo de loucura terrível e Chico não conseguiu de forma nenhuma. Vocês lembram que eu estou falando do médium mais notável que a gente já tem história no mundo. E eu estou contando aqui a história dele para vocês verem que Chico era uma pessoa comum, igual a qualquer um de nós, apesar de ter o dom incrível que ele tinha, um dom raro. Então, Chico conta a história da internação da cunhada dele, que Chico não conseguiu tirar os obsessores dela, e ela tinha um filho tetraplégico, que Chico teve que cuidar dessa criança, e a doença dela começou a induzir Chico a uma reflexão profunda. Ensinou Chico a respeitar o sofrimento dos outros. E ele viu que ele também não estava passível de sofrer. Ele fez de tudo para a cunhada dele melhorar da obsessão. Mas ela ficou tão louca, tão louca, tão louca que ele teve que partir para uma internação que antigamente tinha, nessas internações em sanatórios. Então Chico percebeu que havia doenças, provações. E ele tinha que agir com tranquilidade, com confiança. Não pediu a cura para ela, mas pediu que Jesus buscasse o alívio para ela, já que a medicina terrena, né, os passos que ele tinha na casa espírita, a água fluidificada, o estudo, a renovação, o trabalho no bem que ele fazia. Então, meus amados, qual seria o remédio salutar? A doença do nosso planeta, ela ainda é um fantasma muito temível no campo humano. Qual de nós quer adoecer? Nenhum, né? Mas o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferência psíquica no nosso mundo, é positivamente diminuto. A maioria das moléstias procedem da nossa alma, da profundeza do nosso ser. Qualquer desarmonia interior que nós temos atacará naturalmente o nosso organismo, que é a nossa zona vulnerável. Um desequilíbrio orgânico causa no nosso mundo mental um desequilíbrio. O apóstolo Tiago, numa das suas cartas, no capítulo 5, versículo 16, ele diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que vocês possam curar-se. A cura jamais chegará, meus amados, sem esse reajustamento íntimo que nós desejamos nessa melhoria, na senda da elevação. É preciso que a gente aplique esse conselho de Tiago. Nele nós possuímos um remédio salutar se a gente quer sair na qualidade de enfermos, encarnados ou desencarnados. Esse grande apóstolo do cristianismo, ele foi médico e ele era um sábio incrível, quando ele nos aconselhou a aproximação recíproca na assistência mútua. Assistir os outros nos daria um remédio salutar. Agora eu trago para vocês uma reflexão assim incrível. Por que será que nem todos obtêm a cura das suas doenças? É as recomendações de Jesus. Jesus nos diz, né? Curar os doentes. O Espiritismo, ele segue as mesmas palavras de Jesus. Regularmente, a assistência espiritual das casas espíritas visam, primeiro,
a cura do espírito. Porque quando o nosso espírito está curado, qualquer doença que vier, a nossa fortaleza de espírito será um alívio, será uma proposta, como diz Emmanuel, né? Uma doença viso, uma proposta para aliviar os nossos sofrimentos, e sabendo por que, né, uns conseguem ou não, a gente tendo essa noção de causas atuais das vidas passadas, né? Causas anteriores, nós sabemos exatamente que as causas atuais e as anteriores interferem nos nossos programas reencarnatórios. O Espiritismo explica, são satisfatórias as respostas, certo? Por que algumas pessoas conseguem, vamos para a pandemia, por que algumas pessoas pegam esse vírus e outras não? Os cientistas têm algumas, né, questionamentos sobre isso. É até algo novo. Às vezes, casais, a esposa cuida do marido, ou vice-versa, e o outro nem pega. E se às vezes pega, é assintomático. Então, por que isso acontece? Com exceção das doenças consequentes de imprevidência, as nossas doenças comuns e passageiras, que resultam das próprias condições do nosso mundo, do nosso orbe, são enfermidades programadas pelo mundo espiritual e por nós, antes da reencarnação. Nós, às vezes, pedimos para ter algum tipo de anomalia genética, alguma doença condicionada de dívidas contraídas em outras existências. Diante dessa programação de enfermidade, pode perdurar a vida inteira. Às vezes, tem casos em que a nossa família, nós, às vezes, herdamos de um antepassado que os outros. Por que os outros que têm o mesmo DNA, né, a mesma carga genética, a mesma propensão de carregar aquela doença do nosso antepassado? O escolhido foi eu. Já se questionaram, né? Isso não quer dizer que a gente seja melhor ou pior do que alguém, ou que a nossa fé seja incompleta ou não. Claro, um bom tratamento médico, a gente tem que sempre saber que o nosso corpo físico, ele vai sempre precisar da medicina terrena. Claro, a gente vai procurar as nossas religiões, né? As nossas casas espíritas, ou a ortodoxia de fé, seja, né, a igreja católica, os nossos irmãos das igrejas reformadas, os testemunhos de Jeová, budismo, hinduísmo, tudo bem. A providência divina não nos deixa sem resposta. A prece é esse reforço que vai nos proporcionar esse alívio, nos vai dar forças, né? Vai nos imunizar, assim dizendo, espiritualmente, usando a palavra imunizar, né? Frente a essas doenças biológicas, psicossomáticas. Muitas vezes o homem não percebe que esse auxílio divino é uma meta a se cumprir, e alguns não a obtêm e outras sim. Às vezes a gente pode até pensar que os nossos pedidos não foi atendido por Deus, o que não é justo. Deus é sempre amor. A providência divina, ela sempre vai querer o melhor para nós. Algumas pessoas, claro, chegam a se revoltar, e isso é natural, é comum, né? Alguns podem até ficar contra Deus, contra a divindade, até perder a fé, né? Até jogar a responsabilidade em outras pessoas, mas elas não sabem que cada um de acordo com as suas obras. Se não erraram agora, atualmente, no presente, foi uma causa de uma existência passada. O tempo e a intensidade dos resgates são provas ou não que a gente pode alterar. Nós temos livre-arbítrio. Nós temos condições de alterar todo esse quadro. A pessoa pode procurar melhorar e praticar o bem e aumentar os seus méritos, os seus merecimentos. A cura se realiza primeiro conosco. Nós temos os 50%, né, de chance, o auxílio de terceiro, da nossa medicina terrena, da nossa família, dos nossos irmãos, de Deus que é misericordioso, bom, justo, que permite que a pena seja aplicada de acordo com a lei. Aí eu pergunto a vocês aqui, tem algumas doenças que produzem distúrbios, lesões no corpo físico, decorrente de desarmonias psíquicas, originada nas condições pessoais de cada enfermo. Aí daí, a influência de uma entidade espiritual
pode ter uma ação conjunta, porque quando nós adoecemos, nós baixamos o nosso teor vibratório. A nossa imunidade também fica baixa. Então, as doenças, elas podem ser classificadas como de baixa gravidade, de média e de alta. Na baixa gravidade, nós somos mais fáceis de ser controlado, né? Costuma surgir em movimentos específicos da vida da gente. A pessoa passa por algum tipo de dificuldade, às vezes perdas afetivas, às vezes insucesso profissional, situações que aflorem as emoções, gerando diferentes tipos de somatização. E a pandemia está fazendo isso conosco. Ansiedade, angústia, dores musculares, enxaquecas, distúrbios de digestão do sono. Tem pessoas que têm insônia e tem pessoas que dormem muito para fugir da realidade. O controle emocional não, porque nós não nos conhecemos. Vocês podem até dizer que vocês se conhecem, mas na realidade nós não nos conhecemos. Se nós nos conhecêssemos, né, adoeceriam menos. E uma coisa que eu quero dizer para vocês na baixa gravidade aqui, porque a prece, ela é esse poderoso auxílio para elevar o nosso padrão vibratório quando é uma doença considerada de baixa gravidade, porque ela permite que a nossa mudança vibratória tenha uma assistência do nosso guia espiritual. Ela favorece o nosso reajuste psíquico, emocional, físico. Aí a pessoa se recupera rompendo aquelas barreiras perturbadoras, apesar da doença ter chegado ali, certo? As doenças de média gravidade, elas se prolongam por anos a fios, se mantendo dentro daquele mesmo padrão, evoluindo para algo mais grave. Com o passar do tempo, os quadros começam a se tornar sintomatológicos, patologias como insônia persistente, né? Microbacterianas, alergias costumeiras, hipertensão, crise de enxaquecas incontroláveis, aquelas que só aquele medicamento mesmo, muito grande, aquele humor que nos afeta, né, claramente afetado, a obesidade, a anorexia, as dificuldades respiratórias. Então, as doenças de média gravidade, ideias e desejos que o próprio enfermo tem que ter cuidado nessas formas de criações mentais, porque aí o pensamento começa a ser alimentado pela vontade do próprio necessitado, e aí ele começa a entrar em conúbios espirituais com entidades desencarnadas, que começa o quê? A vampirizar as energias. Aí vem as de alta gravidade, aquelas que são encontradas em pessoas que revelam perdas temporárias ou permanentes da inconsciência. Está associada, segundo os espíritos, a patologias de lesões cerebrais, de etiologias diversas, mas tem doenças raras, né, que a gente vai ver que são condições espirituais de expiação, e a pessoa passa a viver numa dolorosa e estranha realidade, principalmente quando o enfermo se vê associado a outras mentes, em processo de simbioses espirituais, porque na alta gravidade os vampiros do mundo espiritual também se aproveitam das nossas energias vitais, e esse doente aí da alta gravidade, ele vai requisitar de um atendimento médico especializado, se essa doença for muito grave, de especialistas do campo da psiquiatria, da fluidoterapia, da assistência espiritual da sua religião, da sua família, para agir como um bálsamo e aquela doença não ser tão pesada. Então, na doutrina espírita, nós temos como reduzir e eliminar este quadro, já que nós estamos falando tanto de doença, né? Então, como a gente fazer para quando uma doença bater na nossa porta? Nas casas espíritas, geralmente, a gente primeiro tem que ver todas as possibilidades médicas. Procurar o médico, saber o que está ocorrendo com você. Se a medicina terrestre não encontrar de jeito nenhum, nós vamos para as ações psicológicas. Psiquiatra, para o psicoterapeuta, para o psicólogo, né? Saber o que está acontecendo ali. Daí nós vamos para uma renovação mental e comportamental. Né? A doença bateu na minha porta, e aí? Estou pensando como? Como é que está meu comportamento? Como é que estão minhas ideias? Eu acasalo mais ideias positivas ou negativas? Como é que está o meu comportamento? Eu estou tratando as pessoas mal? Como é que eu estou me tratando? E a casa espírita, ela disponibiliza a prece, o passe,
a algo foi edificada, o evangelho no lar, o atendimento fraterno, que a atendente vai te ouvir, vai te encaminhar para um tratamento espiritual. Isso paralelo às ações médicas e psicológicas. Vai frequentar as reuniões de estudo. Elcídia, eu não quero ser espírita. Tudo bem, não tem problema. Você vai para sua igreja, vai para o seu culto, mas quer vir fazer o tratamento? Venha, faça. Frequenta. Não, mas eu não quero de jeito nenhum. Pois me dá teu nome para eu colocar lá no livro de irradiações. Faça um trabalho voluntário para ocupar a mente. Porque já nos dizia Joana de Ângeles que o auxílio ao outro é um medicamento na nossa própria dor. André Luiz, que nós já falamos da série psicológica, né? Ele tem um livro, Entre o Céu e a Terra, que eu não lembro se é o sexto, é o quarto, né? Que começa com o nosso lar. André Luiz nos diz que a enfermidade, como desarmonia espiritual, sobrevive no perispírito. Que tenhamos cuidado quando a gente desencarnar, para a gente não levar para o mundo espiritual úlceras, câncer, gastrites, duodenites, enxaquecas, mau humor, depressão. Ele diz que a dor é um grande e abençoado remédio e depois do poder de Deus é a única força capaz de alterar o rumo dos nossos pensamentos. Aí Emmanuel chama de quê? De doença aviso. André diz que quando a dor chega, o rumo dos nossos pensamentos muda, compele-nos a identificar com vistas ao plano divino. O que está acontecendo? Por que a dor bateu na minha porta? E a gente vai se autoanalisar, ver ao nosso respeito com execução. Se nós podemos ou não driblar aquela dor, fugir sem graves prejuízos para nós mesmos. Se a gente pode conviver com ela, né? Sendo medicado, sem ser muito prejudicado, sem prejudicar os nossos entes queridos. E ele retrata isso no livro Entre a Terra e o Céu. Então, meus amados, evangelho é saúde. Porque as sínteses dos preceitos de Jesus são poderosos agentes de saúde. Em Efésios 6,16, Paulo de Tarso, ele nos dizia que, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual poderei apagar todos os dardos inflamados de qualquer espírito maligno. Para vocês verem como a oração tem o poder de purificar o ambiente, de mudar a nossa psicosfera, atribuindo a essas partículas que o universo jorra de positividade, esses miasmas, eles vão sair, esses miasmas pestilenciais, essas ondas negativas, porque a receita da harmonia biopsíquica é sem dúvida o amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. João 13:34. Então, os efeitos integrais do processo de transformação mental, energética, neurológica, hormonal e imunológica só serão bem observadas em quem realmente fizer o bem pelo bem. Então, a doença ajuda a repensar a vida. Pensemos assim, em ver qualquer tipo de doença que bate a nossa porta com positividade. Quando ela é encarada assim, nós temos uma possibilidade de reflexão, de reorganização. Então, Emmanuel diz assim, é necessário percebermos que o nosso organismo não está separado de nossas experiências e que aquilo que vivemos, nossos pensamentos, sentimentos, necessidades e crenças tem uma repercussão enorme no funcionamento do nosso corpo físico. André Luiz, ainda na série de André, puxa vida, você está falando tanto de André, né? André Luiz, nos Missionários da Luz, ele conta a história de Anacleta. Anacleta era uma das trabalhadoras mais corajosas que André Luiz conhecia. E ela queria interceder por 4 entidades no mundo espiritual. Essas entidades havia 40 anos que se debatiam em zonas inferiores. Só que essas entidades tinham sofrido tanto no mundo espiritual que elas estavam com o perispírito deformado. Elas tinham praticado atos horríveis e isso estava marcado lá no perispírito delas.
Então, a Anacleta pediu para elas 4 serem sua filha. E André Luiz disse: puxa vida, Anacleta, 2 vão vir paralítica, uma débil mental e a outra vai vir com esquizofrenia. Ela disse: André, essas doenças irão me ajudar, irão me dar força e eu vou criar elas 4. E mesmo com essa carga genética que elas irão trazer, todas essas doenças, vai ser um benefício para elas e para mim. Depois, André conta a moça que queria ter formas impecáveis. Ela estava lá preparando o corpo físico dela, lá no departamento da reencarnação. E quando ela viu que o corpo físico dela iria ter linhas impecáveis, ela disse: não, eu prefiro algum defeito no meu corpo, eu prefiro a fealdade corpórea ou algum tipo de doença que me acometa, porque eu não estou interessada no corpo de Vênus. Eu quero sim a redenção do nosso próprio espírito. Meu guia espiritual, o que é que nós não podemos fazer? Aí ele disse assim: nós vamos planejar um parto difícil, para que de alguma forma você nasça com alguma anomalia e não tenha o corpo de Vênus tão desejado. Então ela preferiu ter um defeito no corpo físico. E o resto do corpo, muito bonito, né? Mas tem um defeito, porque ela não queria resvalar na sensualidade, né? No que a estética é a beleza do corpo, porque nem sempre um corpo físico deformado quer dizer um espírito, né? Inferior. E às vezes um corpo, uma beleza estética, uma Vênus, um deus grego, ali existe um espírito maligno habitando. Lembrem-se disso. Então a história do amigo que André conta também, que ele teria uma úlcera, ele pediu uma úlcera. Por quê? Porque ele tinha assassinado um homem a facadas. E como ele não ia, a lei de ação e reação, ela não é assim, né, tão cruel, tão viciosa, não é olho por olho, dentro por dentro, ele preferiu ter uma úlcera para ele sentir na pele o que era ter sido esfaqueado, ter sido morto, e a dívida ficar quites. Então, meus amados, por que nós adoecemos? E o instrutor de André diz assim, nesse livro ainda, né? Por que adoecemos? O instrutor diz assim para André: são inúmeros os projetos de corpos futuros em nosso setor de serviço. Depreende-se na maioria deles que todos os enfermos na carne são almas em trabalhos da ingente conquista de si mesmo. Ninguém trai a vontade de Deus nos processos evolutivos sem graves tarefas de reparação. E todos os que tentam enganar a natureza, quadro legítimo das leis divinas, acabam por enganar a si mesmo. A vida é uma sinfonia perfeita. Quando procuramos desafiná-la no círculo das notas que devemos emitir para a máxima glorificação, somos compelidos a estacionar em pesado serviço de recomposição da harmonia quebrada. Emmanuel, num livro belíssimo, né, que é Doenças do Corpo e da Alma, ele nos fala que no capítulo da Lei do Amor, né, nós precisamos ter uma ideia de que a estrutura espiritual do nosso corpo de carne, essa estrutura é constituída de matéria sutil e que ela se organiza, mas que a grande maioria das nossas doenças, ela tem uma causa profunda na estrutura semimaterial, no nosso corpo espiritual. Havendo o espírito agido erroneamente nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, isso marca no corpo espiritual desequilíbrio, distonias, né, que se predispõe a instalar determinadas doenças conforme o órgão que nós tivermos lesado. Então, para Emmanuel, são escolhas que os espíritos fizeram antes de reencarnar para sua própria melhoria. Antes da reencarnação, segundo ele, nós mesmos analisamos os pontos fracos, os pontos fortes, advogando em nossa causa para não ter impedimentos de doenças X ou Y. Nós queremos nos imunizar antes das possibilidades de repetir aqueles erros. Por isso que algumas enfermidades são solicitadas por nós mesmos antes de reencarnar. Nós solicitamos determinadas enfermidades. Claro, nós sabemos que o suicídio, a delinquência, né, os desequilíbrios, nós não pedimos isso
na nossa cota de programa espiritual. Nós não nascemos com essa conotação. Nós nascemos para ser criaturas, né, saudáveis, felizes, fadadas ao quê? À perfeição, né? Mas segundo ele, os casos mais comuns que nós encontramos, porque existem as pessoas que estão em prova, existem as pessoas que estão em expiação. E nesse livro tem uma pergunta lá para ele assim: quais os casos mais comuns de doenças compulsórias impostas pela lei, né? Pela lei divina? Compulsórias por quê? Tem espíritos que às vezes não têm condições de escolher. Como não tem condições de escolher, o seu próprio guia espiritual escolhe. Às vezes de idiotia, de loucura, a cegueira, a paralisia irreversível, né? Aquelas crianças problemas cujos corpos são irremediavelmente, né, torcidos. Frustrações durante o curso da reencarnação nos mostra que aqueles corpinhos às vezes são prisões regenerativas. Então, sempre que vocês virem alguém com um corpinho muito frágil, muito retorcido, que a gente diz, né? Puxa vida, um corpinho tão frágil, tão feinho, tão fraco, mas aquela ali são prisões regenerativas. Aqueles corpinhos ali que a gente viu um pouco de fealdade, né? Naquelas anomalias, mas são prisões regenerativas. É uma bênção aquelas criaturinhas estarem ali. Então, todos esses espíritos que são devedores em estado de recuperação reencarnam na companhia daqueles mesmos amigos que eles lesaram, daqueles amigos que os lesaram, familiares, porque ninguém está no clã familiar por acaso, ninguém caiu de paraquedas. Então, nós só estamos ali na cumplicidade do nosso programa reencarnatório com antipatias e simpatias, certo? Na prática, nós pensamos sempre assim, que a nossa família, né, é um legado. As pessoas dizem assim: a nossa família nem sempre a gente escolhe, mas os amigos a gente pode escolher. Ledo engano, no mundo espiritual a gente escolhe os amigos e também escolhe a nossa família, né? Então, Emmanuel ainda continua assim: a mente invigilante pode instalar doenças no organismo. E o que pode provocar essas doenças de causas espirituais que ocorrem na nossa vida diária? Então, Emmanuel diz que a mente é o mais poderoso, né? O instrumento mais poderoso que nós temos, porque a nossa mente, tanto ela cura, como ela causa e instala doenças e desarmonia. Então, ele diz que é necessário a gente equilibrar-se, né? Na prudência, né, no zelo, não se lastimar, nem com revolta, né? Tem pessoas que se embriagam ao ponto de arruinar a própria saúde. Se embriaga, que eu digo, não é só de bebida não, né? É de raiva, de orgulho, porque como a gente higieniza a nossa casa, a gente também tem que higienizar a nossa casa mental, livrar a nossa casa mental daqueles parasitas destruidores de irritação, né, de ódio, criaturas que geram esse tipo de doenças. Pessoas que odeiam muito, elas somatizam esse ódio, tá certo? Em gastrites, em úlceras, em enxaquecas, em insônia. Por exemplo, quando vocês têm algo para resolver, ou vocês tiveram uma raiva, pensem aí o que é que acontece no seu corpo. É uma adrenalina. Seu coração dá aquela taquicardia, você passa mal. Tem gente que come muito, desconto na comida, tem gente que não come nada. Tem gente que não dorme de jeito nenhum. Vocês estão vendo aí como os efeitos da nossa casa mental causa, e Emmanuel vem dizendo isso. E ele, ainda nesse livro, né, os espíritos protetores, ele junta essa questão do livro dos espíritos, que nós falamos a 712, perdoe-me. Aí os espíritos ainda, pela pena de Kardec, também por Emmanuel, né, a psicografia de Chico, qual é a advertência de Jesus para que nós possamos nos prevenir dos males do corpo e da alma. E Emmanuel diz: assinalando as causas distantes e próximas das doenças de agora, destacamos o motivo porque os ensinamentos da doutrina espírita nos faz considerar com mais senso de gravidade a advertência de Jesus: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Então, meus queridos, eu quero encerrar com vocês falando do céu e inferno. No livro Céu e Inferno tem uma parte
e que Allan Kardec fala sobre as penas futuras, segundo o Espiritismo, é o Código Penal da Vida Futura. Se vocês puderem dar uma lida no Céu e Inferno, tá certo? Então lá tem 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências. Isso inclui as nossas doenças, os nossos karmas, entre aspas, né? O arrependimento pode ocorrer em todo lugar e a qualquer tempo. E se for tardio, o culpado sofre por mais longo tempo. Estou lendo o que Kardec colocou, tá certo? Aí ele continua. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência da falta cometida. Sempre desde a vida presente, seja após a morte na vida espiritual, seja numa nova existência corpórea, até os traços da falta serem apagadas. A reparação consiste em fazer bem àqueles que nos fizeram mal. Quem não repara suas faltas nessa vida por impotência ou má vontade, encontrar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que tiveram queixas dele, e em condições escolhidas por ele mesmo, de maneira a poder provar-lhe sua dedicação e fazer-lhe bem, tanto quanto lhes fazer mal. Então, para Kardec, no Céu e Inferno, tem 3 condições que a gente pode apagar uma falta: o arrependimento, a expiação e a reparação. Aí eu lembro para vocês dos ladrões, dos 2 ladrões, né? Dimas e Gesma, né? Aí o bom ladrão se arrepende, né? Aí olha para Jesus e diz como? Mestre, né? O que eu posso fazer para ganhar o reino dos céus? Aí o que é que Jesus diz? Pelo arrependimento dele, Jesus diz: te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Agora eu pergunto para vocês, como era que o bom ladrão estaria no mesmo dia com o governador espiritual da terra? Tinha condições dele estar no mesmo dia? Olha, presta atenção, Jesus precisou de 40 dias para ascender aos céus. E era um espírito puro, era nosso governador espiritual, né? Era a perfeição, era o verbo encarnado. Então, veja só, Jesus apenas nos mostrou que ele ficou com a primeira condição, o arrependimento. Então, o arrependimento abriu as portas do reino dos céus, mas o bom ladrão teria que expiar todas as faltas dele e depois reparar. Então, as 3 condições necessárias que a gente tem para não atrair doenças, para nos livrar de certos empecilhos, é o arrependimento. Já é uma porta. Você ter se arrependido de alguma coisa, a porta do reino dos céus já está se abrindo para você. Depois você tem se arrepender e tudo bem. E agora? Eu tenho que expiar aquela falta. Depois eu reparo. Por isso, meus amados, se reconcilie enquanto ainda tem tempo com vocês. Para nenhuma doença querer entrar. Orai e vigiai para não cair em tentação. Se reconcilie com os adversários enquanto ainda tem tempo. Se arrependa, expie, repare. Porque senão, amados e amadas, nós voltaremos com eles de novo na outra existência. Vocês vão dizer: peraí, Alcídia, que isso? Não quero mais vir com essa pessoa. De jeito nenhum. Mas não é o nosso querer. É as leis divinas. Nós devemos estar quites com elas. Então, vamos logo. Enquanto nós estamos caminhando com ela, vamos logo, né? Não é obrigado você ser o melhor amigo, a melhor amiga, mas no perdão possível. Vá se arrependendo, vá vendo que a expiação vai chegando, vá reparando para ela não precisar mais cruzar o seu caminho, os nossos caminhos. Então, meus queridos, a gente espera que o nosso horário está acabando, porque adoecemos, né? É uma condição sine qua non dos homo sapiens, porque nós estamos no planeta de provas e expiações, e a dor, infelizmente, ainda é uma alavanca. Era para a gente evoluir pelo amor, pela lei do trabalho, que isso é belo. Evoluir por amor e por trabalho é incrível, mas infelizmente é amiga do ainda essa outra alavanca. Namore a doença e você se casará com ela. Um abraço em todos, que Jesus seja sempre o nosso modelo e o nosso guia. Sigam sempre, tá certo? As lives do Grupo Espírita Renascer. Vá lá no nosso canal do YouTube, se inscreva, toque lá o sininho, dê aquele joinha, né? E esteja sempre aqui a prestigiar as nossas palestras.
Um abraço em cada um de vocês. Cada um de vocês que assistiu aqui um pedacinho, assistiu a palestra toda. Que Jesus possa fortalecer as provas de vocês. Lembre-se. Orai e vigiai, né, para que as tentações, quando chegar, a gente pelo menos tenha fortaleza de espírito para superá-las, tá bom? Ninguém é perfeito, jamais seremos, não exijam perfeição de ninguém, e numa época pandêmica dessa, aprendam a tolerar, respeitar. Sei que o afã que a sociedade capitalista nos impõe, a gente precisa trabalhar muito, né? O estresse chega, né, as angústias, as tristezas, mas fortaleçam-se na fé de vocês. Um abraço forte e que todos fiquem na paz do nosso governador espiritual, nosso modelo e guia sempre, Jesus Cristo, porque Evangelho, gente, é saúde.